Na Natureza Selvagem, de John Krakauer. Capítulo 8. Garganta de Davis. Em relação a quando visitarei a civilização, não será em breve, eu acho. Não me cansei da natureza, ao contrário, deleito-me cada vez mais com sua beleza e com a vida errante que levo. Prefiro a cela ao bonde e o céu salpicado de estrelas a um teto. A trilha obscura é difícil, levando ao desconhecido, a qualquer estrada pavimentada, e a paz profunda do campo ao descontentamento gerado pelas cidades. Você me censura por ficar aqui, onde sinto que é meu lugar e que sou uno com o mundo à minha volta? É verdade que sinto falta de companhia inteligente, mas há tão poucos com quem possa compartilhar as coisas que significam tanto para mim que aprendi a me contar. É suficiente que eu esteja cercado de beleza. Mesmo com base em sua discrição insuficiente, sei que não conseguiria suportar a rotina e o tédio da vida que você é forçado a levar. Não acho que poderei algum dia fixar residência. Já conheci demais as profundezas da vida e preferiria qualquer coisa a um anticlímax. Última carta recebida de Everett Ruiz ao seu irmão Waldo, datada de 11 de novembro de 1934. O que Everett Ruiz buscava era beleza e a concebia em termos bastante românticos. Podemos nos sentir inclinados a rir da extravagância de seu culto à beleza, se não houvesse algo quase magnificente em sua dedicação sincera a ela. A estética, enquanto afetação de gabinete, é ridícula e, às vezes, um pouco obscena. Como modo de vida, às vezes alcança dignidade. Se rimos de Everett Ruiz, deveríamos rir de John Muir, porque há poucas diferenças entre eles, exceto a idade. Wallace Stengner, Terra dos Mormons. O Arroio Davis não passa de um fio d'água durante a maior parte do ano, e às vezes nem isso. Originando-se no sopé de um penhasco conhecido como Ponto das 50 Milhas, o regato corre apenas 6,5 km através das lajes de arenito cor-de-rosa do sul de Utah, antes de entregar suas modestas águas ao Lago Powell, o reservatório gigantesco que se estende por 300 quilômetros acima da represa do Glen Canyon. A Garganta de Davis é uma vertente pequena por qualquer padrão, mas adorável, e os viajantes que atravessam essa região seca e inóspita servem-se há séculos do oásis que existe no fundo desse desfiladeiro estreito. Inscrições e pictogramas misteriosos de 900 anos decoram suas paredes escarpadas. Habitações de pedra caindo aos pedaços dos indígenas Kayenta Anasazi, criadores dessa arte, há muitos desaparecidos. Alinham-se em recantos protegidos. Fragmentos antigos de potes dos Anasazes misturam-se na areia com latinhas enferrujadas jogadas por criadores de gado que traziam os animais para pastar e beber a água no desfiladeiro. Em boa parte de sua curta extensão, a Garganta de Davis é um talho profundo e serpenteante na rocha lisa, tão estreita em alguns lugares que é possível cuspir de um lado ao outro e ladeada por imponentes paredes de arenito que barram o acesso ao chão do desfiladeiro. Porém, há uma rota escondida em sua ponta mais baixa. Logo acima de onde o Arroio Davis deságua no lago, uma rampa natural desce zigue-zagueando da margem oeste do cânion. Não muito longe do fundo do arroio, a rampa termina e aparece uma escada rústica, cortada no arenito macio por criadores de gado mormons há quase um século. A região em torno da Garganta de Davis é uma vastidão árida de rocha nua e areia vermelho tijolo. A vegetação é magra. Não existe praticamente sombra para proteger-se do sol abrasador.
mas descer aos confins do desfiladeiro é entrar em um mundo novo. Choupos inclinam-se graciosamente sobre nuvens de opúncias em flor. O capim é alto, oscila sob a brisa. A floração efêmera de uma sego lily, Calochotus nutali, espreita da ponta de um arco de pedra de quase 30 metros e garriças do cânion chama em tons melancólicos de um telhado de chaparros. Bem acima do arroio, uma fonte escorre da face do penhasco, irrigando uma proliferação de musgos e avencas que caem da rocha em luxuriantes cabeleiras verdes. 6 décadas atrás, nesse esconderijo encantador, menos de 2 quilômetros correnteza abaixo de onde a escada dos Mormons chega ao fundo da garganta, o jovem Everett Rose riscou seu nome de Plume na parede do desfiladeiro, abaixo de um painel de pictogramas dos Anasasis, e fez o mesmo na entrada de uma pequena estrutura de pedras construída pelos índios para armazenar grãos. Nemo, 1934, rabiscou ele, movido sem dúvida pelo mesmo impulso que levou Chris McCandless a escrever Alexander Supertramp, maio de 1992, na parede do ônibus. Impulso não muito diferente, talvez, daquele que inspirou os Anasasis a embelezar as rochas com seus símbolos indecifráveis. De qualquer modo, pouco depois que gravou sua marca no arenito, Rose saiu da garganta de Davis e desapareceu, misteriosamente. E, aparentemente, de propósito. Uma extensa busca não descobriu seu paradeiro. Simplesmente se foi, engolido inteiro pelo deserto. 60 anos depois, continuamos sem saber quase nada sobre seu destino. Everett, nascido em Oakland, Califórnia, em 1914, era o mais moço dos 2 filhos de Christopher e Stella Rose. O pai, formado pela Escola de Teologia de Harvard, era poeta, filósofo e ministro unitário, embora ganhasse a vida como burocrata no sistema penal da Califórnia. Stella era uma mulher voluntariosa, com gostos boêmios e ambições artísticas, tanto para si como para seus familiares. Publicava sozinha um periódico literário, o Rose Quartet, cuja capa ostentava a máxima da família: glorifica o momento. Família muito unida, os Rose eram também nômades, indo de Oakland para Fresno, Los Angeles, Boston, Brooklyn, Nova Jersey, Indiana, antes de finalmente se estabelecerem no sul da Califórnia, quando Everett tinha 14 anos. Em Los Angeles, o menino frequentou a escola de artes Otis e a Hollywood High. Com 16 anos, partiu para sua primeira longa viagem solitária. Passou o verão de 1930, pegando carona e caminhando por Yosemite e Big Sur, acabando em Carmel. 2 dias depois de chegar a essa comunidade, bateu sem pudor na porta de Edward Weston, que ficou encantado com o fatigado rapaz e foi indulgente com ele. Nos 2 meses seguintes, o famoso fotógrafo estimulou os esforços desiguais, mas promissores, do garoto em pintura e xilogravura e permitiu que ficasse pelo estúdio com seus filhos Neil e Cole. No final do verão, Everett retomou a sua casa apenas o tempo suficiente para obter o diploma do secundário, que recebeu em janeiro de 1931. Menos de um mês depois, estava na estrada de novo, vagando pelos desfiladeiros de Utah, Arizona e Novo México. Então uma região quase tão desabitada, envolta em misticismos quanto a Alasca é hoje. Exceto por uma breve e infeliz passagem pela Vela, Universidade da Califórnia. Abandonou a universidade depois de um único semestre, deixando seu pai consternado. 2 longas visitas aos pais e um inverno em São Francisco, onde chegou a frequentar o grupo de Dorothea Lange, Ansel Adams e do pintor Maynard Dixon. Rance passaria o resto de sua vida meteórica
em movimento, vivendo de mochila nas costas e com muito pouco dinheiro, dormindo no pó, de vez em quando passando fome, alegremente durante dias a fio. Russ era, nas palavras de Wallace Stegner, um romântico em plume, um esteta adolescente, um andarilho atávico dos desertos. Aos 18 anos, em sonho, viu-se arrastando-se por selvas, escalando as saliências de um penhasco, perambulando pelos românticos lugares desertos do mundo. Nenhum homem com os impulsos da juventude esquece esses sonhos. O que é peculiar em Everett Russ é que ele partiu para fazer as coisas com que tinha sonhado, não apenas para umas férias de 2 semanas nas terras maravilhosas, civilizadas e podadas, mas durante meses e anos no próprio centro da maravilha. Ele punia deliberadamente seu corpo, ia além de sua resistência, testava sua capacidade de se esforçar. Entrou deliberadamente em trilhas que índios e gente experimentada o advertiam para não tomar. Agarrou-se a penhascos que mais de uma vez o deixaram pendente entre borda e escarpa. De seus acampamentos junto a bolsões de água, nos desfiladeiros ou no alto das crestas arborizadas da montanha Navajo, ele escreveu cartas longas, luxuriantes, entusiasmadas para sua família e amigos, maldizendo os estereótipos da civilização, gritando seu bárbaro alarido adolescente na cara do mundo. Russ escreveu muitas dessas cartas, que traziam o carimbo dos lugares remotos por onde passava: Kayenta, Shinle, Lukachukai, Zion Canyon, Grand Canyon, Mesa Verde, Escalante, Rainbow Bridge, Canyon de Shelley. Ao ler essa correspondência, coletada da meticulosa pesquisada biografia de W.L. Russell Everett Russ, A Vagabond for Beauty, um vagabundo pela beleza. Ficamos impressionados pelo anseio de Russ de estabelecer conexão com o mundo natural e por sua quase incendiária paixão pelas regiões por onde passava. Tive algumas experiências fantásticas no deserto, desde a última vez que lhe escrevi. Irresistíveis, empolgantes, escreveu, arrebatado para o seu amigo Cornel Tengel. Mas acontece que eu estou sempre empolgado. Preciso disso para me manter vivo. A correspondência de Everett Russ revela paralelos incomuns entre ele e Chris McCandless. Eis alguns trechos de 3 de suas cartas. Venho pensando cada vez mais que deverei ser sempre um caminhante solitário da natureza. Meu Deus, como a trilha me atrai! Você não pode compreender esse incansável fascínio. Ao cabo de tudo, a trilha solitária é o melhor. Jamais deixarei de vaguear. E quando chegar o momento de morrer, encontrarei o lugar mais selvagem, mais solitário, mais desolado que exista. A beleza deste país está se tomando parte de mim. Sinto-me mais desprendido da vida e, de alguma forma, mais bondoso. Tenho alguns bons amigos aqui, mas ninguém que entenda realmente por que eu estou aqui ou o que eu faço. Não sei de ninguém que teria mais do que uma compreensão parcial. Fui muito longe, sozinho. Sempre me senti insatisfeito com a vida que a maioria das pessoas leva. Quero sempre viver com mais intensidade e riqueza. Em minhas perambulações deste ano, corri mais riscos e tive aventuras mais loucas do que nunca. E que terras magníficas vi! Tremendas extensões de deserto selvagem, mesas perdidas, montanhas azuis erguendo-se das areias rubras do deserto, desfiladeiros de 1,5 metro de largura no fundo e dezenas de metros de profundidade, aguaceiros despencando com estrondo por desfiladeiros sem nome, centenas de casas dos moradores de cavernas rochosas, abandonadas há 1000 anos. Meio século depois, McCandless
Parece estranhamente com Russ quando declara num postal para Wayne Westenberg que decidi que vou levar esta vida por algum tempo. A liberdade e a beleza simples dela são boas demais para deixar passar. E ecos de Russ podem ser ouvidos também na última carta de McCandless para Ronald France. Ver página 29 e 30. Russ era tão romântico quanto McCandless, se não mais, igualmente desatento à segurança pessoal. Claiborne Lockett, o arqueólogo que empregou por pouco tempo Russ como cozinheiro enquanto escavava uma caverna dos Anasasis, em 1934, disse a Rush que ficou estarrecido com a maneira aparentemente descuidada com que Everett andava em rochedos perigosos. Com efeito, o próprio Russ vangloria-se em uma de suas cartas. Centenas de vezes confiei minha vida ao arenito farelento e a beiradas quase verticais na busca de água ou habitações das rochas. 2 vezes quase fui morto pelos chifres de um touro selvagem, mas sempre, até agora, escapei ileso, segui em frente para novas aventuras. E em sua carta final ele confessa com indiferença a seu irmão. Algumas vezes escapei por pouco de cascavéis e do desmoronamento de rochas. A última desventura aconteceu quando Chocolateiro, aquele burro, mexeu com abelhas selvagens. Algumas ferroadas a mais poderiam ter sido fatais para mim. Demorei 3 ou 4 dias para conseguir abrir os olhos e recuperar o uso das mãos. Também como McCandless, Russ não era detido por desconforto físico. Às vezes parecia até saudá-lo. Há 6 dias estou sofrendo com o veneno semestral de toxicodendro. Meus sofrimentos estão longe de acabar. Ele conta a seu amigo Bill Jacobs e continua. Durante 2 dias não podia dizer se estava vivo ou morto. Eu me contorcia e retorcia no calor, com enxames de formigas e moscas em cima de mim, enquanto o veneno sudava e grudava em meu rosto, nos braços, nas costas. Não comi nada, não havia nada a fazer senão sofrer filosoficamente. Eu sempre pego isso, mas me recuso a ser expulso das florestas. E como McCandless, depois de iniciar sua odisseia terminal, Russ adotou um nome novo, ou antes, uma série de nomes novos. Numa carta datada de 1º de março de 1931, ele informa a família que passou a chamar-se Lanrameau e solicita que eles, por favor, respeitem meu nome artístico. Como se diz isso em francês? Nom de bruche ou o quê? 2 meses depois, no entanto, outra carta explica que mudei de nome novamente, para Everett Rowland. Os que me conheciam anteriormente acharam que meu nome era esquisito e uma afetação de francesismo. Então, em agosto do mesmo ano, sem explicações, volta a chamar-se Everett Russ e continua a fazê-lo nos 3 anos seguintes, até entrar na garganta de Davis. Ali, por algum motivo desconhecido, gravou o nome Nemo, ninguém, em latim, no arenito macio e depois sumiu. Tinha 20 anos de idade. As últimas cartas que alguém recebeu de Russ foram postadas no povoado mórmon de Escalante, 92 quilômetros ao norte da garganta de Davis, a 11 de novembro de 1934. Dirigida aos pais e ao irmão, indicam que ele estaria incomunicável por 1 mês ou 2. 8 dias depois de enviá-las, Russ encontrou 2 pastores de ovelha a cerca de 1,5 km da garganta e passou 2 noites no acampamento deles. Esses homens foram as últimas pessoas conhecidas que viram o jovem vivo. Cerca de 3 meses depois que Russ partiu de Escalante, seus pais receberam um feixe de cartas fechadas devolvidas pelo correio de Marble Canyon, de onde Everett deveria ter chegado havia muito tempo. Preocupados, Christopher e Stella Russ contataram as autoridades de Escalante, que organizaram um grupo de busca no início de março de 1935.
partindo do acampamento de pastores onde ele fora visto pela última vez. Começaram a vasculhar a região circundante e logo em seguida encontraram os 2 burros de Everett no fundo da garganta de Davis, pastando felizes em um curral improvisado feito de ramos e galhos de árvores. Os burros estavam confinados no desfiladeiro, logo acima de onde os degraus dos mormons atravessam o chão da garganta. A pouca distância, correnteza abaixo, a equipe de busca achou sinais inconfundíveis do acampamento de Russ e depois, na entrada de um celeiro Anasazi, sob um magnífico arco natural, deram com Nemo, 1934, gravado numa laje de pedra. 4 potes Anasazes estavam cuidadosamente arrumados numa rocha próxima. 3 meses depois, encontrou-se outra inscrição semelhante, um pouco abaixo da garganta. As águas do lago Powell, que começaram a subir com a construção da barragem de Glen Canyon em 1963, apagaram há muito tempo as inscrições. Mas, exceto pelos burros e seus arreios, nada dos pertences de Russ, sua parafernália de camping, diários e pinturas, jamais foi achado. É amplamente aceito que Russ despencou para a morte quando escalava uma das paredes do desfiladeiro, tendo em vista a natureza traiçoeira da topografia local. A maioria dos rochedos que crivam a região é composta de arenito navajo, um extrato farelento que a erosão transforma em precipícios pojudos e lisos. E o gosto de Russ por escaladas perigosas trata-se de uma hipótese plausível. Porém, buscas meticulosas nos rochedos próximos e distantes não desenterraram nenhum resto humano. E como dar conta do fato de que Russ deixou a garganta com equipamentos pesados, mas sem seus burros de carga? Essas circunstâncias desconcertantes levaram alguns investigadores a concluir que Russ foi morto por um bando de ladrões de gado que agia na região, que depois roubaram suas coisas, enterraram seu corpo ou jogaram-no no Rio Colorado. Essa teoria também é plausível, mas não existe prova concreta do crime. Pouco depois do desaparecimento de Everett, seu pai sugeriu que o garoto provavelmente se inspirara nas 20.000 léguas submarinas em Jules Verne para chamar-se Nemo. No romance que lera muitas vezes, o protagonista, Capitão Nemo, foge da civilização e corta todos os laços com a terra. W. L. Russell, o biógrafo de Everett, concorda com a avaliação de Christopher Russ, argumentando que sua retirada da sociedade organizada, seu desprezo pelos prazeres mundanos e sua assinatura na garganta de Davis, tudo indica fortemente que ele se identificava muito com o personagem de Jules Verne. O aparente fascínio de Russ pelo Capitão Nemo alimentou especulações de mais de um punhado de mitógrafos de que Everett passou a perna no mundo depois de sair da garganta de Davis e está ou estava muito vivo, morando tranquilamente em algum lugar com outra identidade. Há um ano, enquanto enchia o tanque de meu carro em Kingman, Arizona, comecei a conversar sobre Russ com o frentista do posto, homem de meia idade, baixo, encolhido, com salpicos de Skol manchando os cantos da boca. Falando com convicção persuasiva, ele jurou que conhecia um tipo que tinha, com certeza, estado com o Russ no final da década de 60, numa cabana remota da reserva indígena dos Navarros. Segundo o amigo do frentista, Russ estava casado com uma mulher navarro, com quem tivera pelo menos um filho. A veracidade disso e de outros relatos de aparições relativamente recentes de Russ é, desnecessário dizer, extremamente suspeita. Ken Slade, que passou mais tempo investigando o enigma de Everett Russ do que qualquer outra pessoa, está convencido que o garoto morreu em 1934 ou no início de 1935 e acredita que sabe como ele encontrou seu filho. Slade, com 65 anos de idade,
É guia profissional de rios e rato do deserto com formação mórmon e reputação de insolente. Quando Edward Abbey estava escrevendo The Monkey Wank Gang, a gangue da chave inglesa, seu romance picaresco sobre ecoterrorismo na região dos Canyons, dizia-se que seu amigo Ken Slade inspirara o personagem Seldon Sim Smith, raramente visto Smith. Elect vive na região há 40 anos. Visitou praticamente todos os lugares que Russ visitou, falou com muita gente que cruzou o caminho dele e levou Valdo, o irmão mais velho de Everett, à garganta de Davis para visitar o local do desaparecimento do irmão. Valdo acha que seu irmão foi morto, diz Slade, mas eu não concordo. Morei em Escalante durante 2 anos. Conversei com os caras que são acusados de matá-lo e simplesmente não acredito que eles tenham feito isso. Mas, quem sabe? Nunca se pode dizer com certeza o que uma pessoa faz em segredo. Tem gente que acha que Everett caiu de um penhasco. Bem, é possível. Isso é fácil de acontecer naquela região, mas acho que não foi isso que aconteceu. Vou lhe dizer o que eu penso. Acho que ele se afogou. Anos atrás, quando estava descendo a garganta Grand, tributária do rio San Juan, cerca de 50 quilômetros a leste da garganta de Davis, Slade descobriu o nome Nemo gravado na argamassa de barro mole de um celeiro Anasazi. Slade especula que Russ fez essa inscrição não muito tempo depois de partir da garganta de Davis. Depois de deixar seus burros no curral, Russ escondeu suas coisas em alguma caverna e partiu, brincando de Capitão Nemo. Ele tinha amigos indígenas na reserva Navajo e é para lá que acho que ele ia, explica Slade. Uma rota lógica para a terra dos navarros levaria Russ a atravessar o rio Colorado em Furo na Pedra, depois seguir ao longo de uma trilha incidentada aberta em 1880 por colonos mormons através da mesa Wilson e dos montes Clay e, finalmente, descer a garganta Grand até o rio San Juan, em cuja margem oposta fica a reserva. Everett gravou seu Nemo na ruína da garganta Grand, cerca de 1,5 km abaixo da foz do arroio Collins. Depois continuou até San Juan, e quando tentou atravessar o rio a nado, afogou-se. É isso que eu acho. Slade acredita que, se Russ tivesse atravessado o rio vivo e chegado à reserva, seria impossível para ele esconder sua presença, mesmo que ainda estivesse brincando de Nemo. Everett era um solitário, mas gostava demais de gente para ficar lá e viver em segredo o resto de sua vida. Muitos de nós são assim. Eu sou assim. Ed Abbey era assim. E parece que esse menino McCandless era assim também. Gostamos de companhia, mas não suportamos ficar perto das pessoas durante muito tempo. Então, caímos fora, voltamos por um tempo, depois subimos de novo. Era isso que Everett estava fazendo. Everett era estranho, admite Slade, meio diferente, mas ele e McCandless pelo menos tentaram seguir seus sonhos. Isso é que faz a grandeza deles. Eles tentaram, pouca gente faz isso. Ao tentar compreender Everett Russ e Chris McCandless, pode ser esclarecedor levar em consideração seus atos em um contexto mais amplo. É proveitoso dar uma olhada em equivalentes de um lugar distante e de um século remoto. Ao largo da costa sudeste da Islândia, existe uma ilha de barreira baixa chamada Papós, nua e rochosa, perpetuamente varrida por ventos fortes do Atlântico Norte. Seu nome advém de seus primeiros colonos, desaparecidos há muito tempo, os monges irlandeses, conhecidos como Papar. Numa tarde de verão, caminhando por esse litoral retorcido, topei com uma matriz de vagos retângulos de pedras enterrados na tundra, vestígios das habitações antigas dos monges, centenas de anos mais velhos que as ruínas dos Anasazes, na garganta de Davis.
Os monges chegaram nos séculos V e VI, tendo navegado a vela e a remo desde a costa ocidental da Irlanda, utilizando barcos pequenos e abertos chamados curragues, feitos de couro de gado esticado sobre estruturas de vime. Eles atravessaram um dos trechos de oceano mais traiçoeiros do mundo, sem saber o que iriam encontrar do outro lado, se é que iriam achar alguma coisa. Os papar não arriscaram suas vidas e perderam-nas em récuas não registradas, em busca de riqueza ou glória pessoal, ou para reivindicar novos territórios em nome de algum déspota, como salienta o grande explorador do Ártico e prêmio Nobel Fridtjof Nansen. Essas viagens notáveis foram motivadas principalmente pelo desejo de encontrar lugares solitários, onde esses anacoretas poderiam viver em paz, longe do turbilhão e das tentações do mundo. No século IX, quando o primeiro punhado de noruegueses apareceu nas praias da Islândia, os papar decidiram que o lugar ficara cheio demais, embora fosse quase desabitado. A reação dos monges foi embarcar em seus curragues e sair remando na direção da Groenlândia. Foram levados a atravessar o oceano tempestuoso, a ir além do mundo conhecido por nada mais que uma fome de espírito, uma aspiração de intensidade tão bizarra que excede a imaginação moderna. Lendo sobre esses monges, emocionamo-nos com a coragem, a inocência afoita e a urgência do desejo deles. Lendo sobre esses monges, é impossível não pensar em Everett Russ e Chris McCandless. Capítulo 10. Fairbanks. Morrendo longe da civilização, um andarilho registrou o terror. Anchorage, 12 de setembro, AP. No domingo passado, um jovem andarilho, detido por um ferimento, foi encontrado morto num acampamento remoto no interior do Alasca. Ninguém sabe ao certo quem era ele, mas seu diário e 2 bilhetes encontrados no acampamento contam uma história angustiante de seus esforços desesperados e progressivamente inúteis para sobreviver. O diário indica que o homem, que se acredita ser um americano entre 20 e tantos e 30 e poucos anos, pode ter se ferido numa queda e ficado preso no acampamento por mais de 3 meses. Ele conta como tentou salvar-se, caçando e comendo plantas silvestres, enquanto ficava cada vez mais fraco. Um dos bilhetes é um pedido de ajuda, dirigido a quem quer que pudesse passar pelo acampamento enquanto ele procurava alimento na área circundante. O segundo bilhete diz adeus ao mundo. A autópsia realizada em Fairbanks nesta semana concluiu que o homem morreu de inanição, provavelmente no final de julho. As autoridades descobriram entre os objetos da vítima um nome que acreditam ser o seu, mas não conseguiram confirmar sua identidade até agora. C. Enquanto não houver confirmação, não revelarão o nome. The New York Times, 13 de setembro de 1992. Quando o The New York Times publicou a história sobre o andarilho, fazia uma semana que a Força Pública do Alasca tentava descobrir sua identidade. Ao morrer, McCandless vestia um abrigo de moletom azul com o logotipo de uma empresa de guincho de Santa Bárbara. Contatada, a empresa declarou não saber nada sobre ele, ou como obtivera o agasalho. Muitas das anotações do curto e desconcertante diário eram observações concisas sobre flora e fauna, o que alimentou especulações de que McCandless fosse um biólogo de campo, mas isso também não levou a lugar algum. A 10 de setembro, 3 dias antes de a notícia chegar ao Times, a história foi publicada na primeira página do Anchorage Daily News. Quando Jim Gallen viu a manchete e o mapa que a ilustrava indicando que o corpo fora encontrado 40 quilômetros a oeste de Healy,
na Stampede Trail. Seus cabelos se arrepiaram. Alex. Gale ainda tinha na memória a imagem do jovem esquisito e simpático entrando pela trilha, com botas 2 números maiores que as suas. As botas de Gale, suas velhas X-Stratus marrons que persuadiram o garoto a levar. Lendo o artigo do jornal, por menos informação que tivesse, parecia a mesma pessoa. Diz Galen. Então telefonei para a guarda e disse: Ei, acho que dei uma carona para esse cara. Ok, certo, respondeu o soldado Roger Ellis. Que faz você pensar isso? Você é a 6ª pessoa na última hora que telefona para dizer que sabe a identidade do rapaz. Mas Galen insistiu e quanto mais falava, mais diminuía o ceticismo de Ellis. Galen descreveu várias peças de equipamento não mencionados no jornal que combinavam com os apetrechos encontrados com o corpo. E então Ellis notou que a primeira anotação enigmática do diário dizia: Saio de Fairbanks, sentado Galen, dia de sorte. A essa altura os soldados tinham revelado o rolo de filme da minolta do andarilho que continha vários autorretratos. Quando trouxeram as fotos onde eu estava trabalhando, não tinha mais dúvida. O cara nas fotos era o Alex, diz Galen. McCandless dissera a Galen que era de Dakota do Sul e, por isso, a guarda mudou suas buscas imediatamente para lá, procurando por parentes. Um boletim enviado para todo o estado desencavou uma pessoa desaparecida, chamada McCandless, por coincidência, de uma cidadezinha distante apenas 32 quilômetros da casa de Wayne Westenberg, em Cartago. Durante algum tempo, os soldados acharam que tinham encontrado seu homem, mas isso também se revelou uma pista falsa. Westenberg não tivera notícias do amigo que conhecia por Alex McCandless, desde que recebera o postal de Fairbanks, na primavera anterior. A 13 de setembro, estava rodando por uma estrada vazia perto de Jamestown, Dakota do Norte, levando sua equipe de colheita para casa, em Cartago. Depois de encerrar os 4 meses da estação de corte em Montana, quando o rádio VHF vociferou: Wayne! Gritou a voz ansiosa de alguém da equipe que estava em outro caminhão. Aqui é Bob. Você está ouvindo o rádio? Sim, Bob. Aqui Wayne. O que há? Rápido, liga na AM e pega o Paul Harvey. Ele está falando de um garoto que morreu de fome no Alasca. A polícia não sabe quem é. Parece muito com o Alex. Westenberg achou a estação a tempo de pegar o fim do programa de Paul Harvey e foi forçado a concordar. Os poucos detalhes faziam o andarilho anônimo se parecer desgraçadamente com seu amigo. Assim que chegou a Cartago, um Westenberg abatido telefonou para a Força Pública do Alasca para contar o que sabia sobre McCandless. A essa altura, no entanto, histórias sobre o rapaz, inclusive trechos de seu diário, tinham ganhado destaque em jornais de todo o país. Em consequência, soldados foram entupidos de telefonemas de gente dizendo que conhecia a identidade do andarilho e, por isso, foram menos receptivos com Westenberg do que com Galen. O policial me disse que tinham recebido mais de 150 chamadas de gente que achava que Alex era seu filho, seu amigo, seu irmão, explica Westenberg. Bem, a essa altura eu estava meio puto de estar sendo enrolado, então disse a ele: Olha, eu não sou mais um louco chamando. Eu sei quem ele é. Ele trabalhou para mim. Acho que tem até seu número da Previdência Social aqui em algum lugar. Westenberg remexeu nos arquivos do elevador de cereais até achar 2 formulários W4 que McCandless preenchera. No topo do primeiro, que datava de sua primeira visita a Cartago em 1990, ele rabiscara isento, 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 e dera seu nome como sendo Iris Fussil. Endereço não é da tua maldita conta. Número da Previdência Social, esqueci. Mas no segundo formulário,
datado de 30 de março de 1992, 2 semanas antes de partir para o Alasca, ele assinara seu nome, Chris J. McCandless. No espaço para o número da Previdência Social, escrevera 228-316704. Westenberg telefonou para o Alasca de novo. Dessa vez, os soldados o levaram a sério. O nome da Previdência Social era verdadeiro e registrava o endereço permanente de McCandless, no norte da Virgínia. As autoridades do Alasca entraram em contato com órgãos policiais daquele estado que, por sua vez, começaram a esquadrinhar listas telefônicas em busca do sobrenome McCandless. Walt e Billy McCandless haviam se mudado para o litoral de Maryland e não tinham mais telefone na Virgínia, mas o filho mais velho do primeiro casamento de Walt morava em Annandale e estava na lista. No final da tarde de 17 de setembro, Sam McCandless recebeu um telefonema de um investigador do setor de homicídios do condado de Fairfax. Sam, 9 anos mais velho que Chris, vira um artigo curto sobre o andarilho no The Washington Post alguns dias antes, mas confessa que não me ocorreu que o andarilho pudesse ser Chris. Nem passou pela minha cabeça. É irônico porque li o artigo e pensei, meu Deus, que tragédia terrível. Sinto realmente pena da família desse cara, quem quer que seja. Que história triste. Sam fora criado pela mãe na Califórnia e no Colorado, e só se mudara para a Virgínia em 1987, depois que Chris fora estudar em Atlanta. Assim não conhecia muito bem seu meio-irmão, mas, quando o investigador começou a perguntar se o andarilho se parecia com alguém que ele conhecesse, Sam relata: tive bastante certeza de que era Chris. O fato de que fora para o Alasca, de que fora sozinho, tudo combinava. A pedido do investigador, Sam foi ao departamento de polícia do condado de Fairfax, onde um policial lhe mostrou uma foto do andarilho que fora enviada por fax de Fairfax. Era uma ampliação de 20 por 25, relembra Sam, um close da cabeça. Seus cabelos eram longos e tinha barba. Chris usava quase sempre cabelos curtos e cara raspada, e o rosto no retrato estava extremamente macilento, mas eu percebi no ato. Não havia dúvida. Era Chris. Fui para casa, peguei Michelle, minha esposa, e fui de carro a Maryland para contar ao papai e a Billy. Eu não sabia o que iria dizer. Como que se conta para alguém que seu filho está morto? Capítulo 11. Chesapeake Beach. Tudo mudara subitamente. O tom, o clima moral. Não sabia o que pensar, a quem ouvir. Como se em toda a tua vida tivesse sido conduzido pela mão como uma criança pequena e de repente tivesses de ficar por tua própria conta. Tinhas de aprender a andar sozinho. Não havia ninguém por perto, nem família, nem pessoas cujo julgamento respeitasse. Em tal momento, sentia a necessidade de dedicar-te a algo absoluto. Vida, verdade, beleza, de ser regido por isso, em lugar das regras feitas pelo homem que tinha sido descartada. Precisava render-te a um tal objetivo último de modo mais pleno, mas sem reservas do que jamais fizeras nos velhos dias familiares e tranquilos, a velha vida que estava agora abolida e abandonada para sempre. Boris Pasternak, Dr. Zhivago. Trecho sublinhado em um dos livros encontrados com os restos de Chris McCandless. Necessidade de um objetivo. Estava escrito com a letra de McCandless na margem acima do trecho. Samuel Water McCandless, Jr., 56 anos de idade, é um homem taciturno, de barba, cabelos grisalhos compridos, puxados para trás de uma testa larga, alto e bem proporcionado. Usa óculos de aros de metal que lhe dão um ar
professoral. 7 semanas depois que o corpo de seu filho apareceu no Alasca, embrulhado no saco de dormir azul que Billy fizera para ele, Walt observa um barco à vela que passa rapidamente sob a janela de sua residência à beira-mar. Enquanto lança um olhar perdido para a baía de Chesapeake, pergunta-se: como é que é possível que um menino com tanta compaixão pudesse causar tanta dor a seus pais? O lar dos McCandless, em Chesapeake Beach, Maryland, é decorado com bom gosto, imaculado, nada fora do lugar. Janelas do chão ao teto abrem-se para o panorama nevoado da baía. Um grande Chevy Suburban em um Cadillac branco estão estacionados na frente. Um Corvette 69, minuciosamente restaurado, descansa na garagem. Um catamarã de 10 metros está atracado no cais. 4 grandes quadros de avisos cobertos com dezenas de fotos documentando toda a curta vida de Chris ocupam há muitos dias a mesa da sala de jantar. Andando em torno da exposição, Billy aponta Chris como uma criancinha montado num cavalo de carrossel. Chris, com 8 anos de idade, embevecido numa capa impermeável amarela, em sua primeira viagem de mochila. Chris, na formatura de 2º grau, a parte mais dura, diz Walt, detendo-se numa foto de seu filho fazendo palhaçadas numas férias de família. Sua voz falhando, quase imperceptivelmente. É simplesmente não tê-la mais por perto. Passei muito tempo junto com Chris, talvez mais do que com meus outros filhos. Eu gostava realmente de sua companhia, embora ele nos frustrasse com tanta frequência. Walt veste uma calça de moletom cinza, tênis de raquetebol e um blusão de cetim de beisebol, bordado com o logo do laboratório de propulsão a jato. Apesar da roupa informal, ele projeta um ar de autoridade. Entre os companheiros de seu campo misterioso, uma tecnologia avançada chamada Radar de Abertura Sintética, ou SAR. Ele é uma eminência. O SAR é um componente das altas missões espaciais desde 1978, quando o primeiro satélite equipado com ele, o SEA-7, foi colocado em órbita em torno da Terra. O diretor de projetos desse lançamento pioneiro era Walt McCandless. A primeira linha do currículo resumido de Walt informa: autorização, atual Departamento de Defesa dos Estados Top Secret, dos Estados Unidos. Um pouco adiante, o relato de sua experiência profissional começa. Realiza os serviços de consultoria privada alinhados com projetos de sistemas de satélites e de sensores remotos e processamento de sinais associados, redução de dados e tarefas de extração de informação. Os colegas referem-se a ele como brilhante. Walt está acostumado a dar ordens. Assumir o controle é algo que faz inconscientemente sem refletir. Embora tenha uma fala mansa, na cadência sem pressa do oeste americano, sua voz tem gume, e o conjunto de sua mandíbula trai uma corrente subterrânea de energia nervosa. Mesmo estando do outro lado da sala, fica claro que alguma voltagem muito alta está crepitando por seus fios. É impossível deixar de reconhecer de onde vinha a veemência de Chris. Quando Walt fala, as pessoas escutam. Se algo ou alguma coisa o desagrada, seus olhos se estreitam e seu discurso torna-se abreviado. Segundo membros da grande família, seu humor pode ser carrancudo e volátil, embora digam que seu famoso gênio tenha perdido muito de sua volatilidade em anos recentes. Depois que Chris deu o bilhete azul para todo mundo, em 1990, algo mudou em Walt. O desaparecimento de seu filho assustou e abrandou. Um lado mais suave, mais tolerante de sua personalidade aflorou. Walt teve uma infância pobre em Greeley, Colorado, uma cidade agrícola no Planalto varrido pelos ventos próximos à fronteira com Wyoming. Sua família, ele declara friamente,
Estava do lado errado dos trilhos. Menino brilhante, estimulado. Ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade Estadual do Colorado, na cidade próxima de Fort Collins. Para equilibrar o orçamento, teve uma variedade de empregos de tempo parcial ao longo da faculdade, inclusive numa capela mortuária, mas seu dinheiro mais constante vinha de tocar com Charlie Novak, líder de um conhecido quarteto de jazz. O grupo de Novak, com Walt ao piano, fazia o circuito regional, cobrindo números de dança, velhos standards em espeluncas fumacentas acima e abaixo da cadeia de montanhas Front. Músico inspirado com bastante talento natural, Walt ainda se apresenta de vez em quando. Em 1957, os soviéticos lançaram o Sputnik 1, jogando uma sombra de medo sobre os Estados Unidos. Na histeria nacional que se seguiu, o Congresso destinou milhões e milhões de dólares para a indústria aeroespacial da Califórnia. Para o jovem Walt McCandless, recém-saído da faculdade, casado e com um bebê a caminho, o Sputnik abriu as portas do futuro. Depois de receber o diploma de graduação, Walt se empregou na Hughes Aircraft, e que o enviou para Tucson por 3 anos, onde fez mestrado em teoria da antena na Universidade do Arizona. Assim que terminou a tese, uma análise de hélices cônicas, transferiu-se para a grande operação californiana da Hughes, onde as coisas realmente aconteciam, ansioso para deixar sua marca na corrida espacial. Comprou um pequeno bangalô em Torrance, trabalhou duro, subiu rápido na carreira. Sam nasceu em 1959 e 4 outros filhos, Stacy, Shanna, Shelley e Shannon, vieram em rápida sucessão. Walt foi nomeado diretor de testes e chefe de seção para a missão Survival, primeiro veículo espacial a fazer uma descida suave na Lua. Sua estrela brilhava, estava em ascensão. Por volta de 1965, no entanto, seu casamento ia mal. Ele e a esposa, Marcy, se separaram. Walt começou a namorar uma secretária da Hughes chamada Wilhelmina Johnson. Todos a chamavam de Billy, que tinha 22 anos e admiráveis olhos negros. Eles se apaixonaram e foram morar juntos. Billy ficou grávida. Do tipo mignon, em 9 meses engordou apenas 3,5 quilos e nem mesmo usou roupas de grávida. A 12 de fevereiro de 1968, Billy deu à luz a um filho. Tinha pouco peso, mas era saudável e ativo. Walt comprou para Billy um violão Janine, em que ela tocava canções de ninar para acalmar o agitado bebê. 22 anos depois, os guardas do Serviço Nacional de Parques encontrariam o mesmo violão no assento traseiro de um Datsun amarelo abandonado perto da margem do lago Mead. É impossível saber que convergência obscura de cromossomos, dinâmica familiar e alinhamento das estrelas foi responsável, mas Christopher Johnson McCandless veio ao mundo com dons incomuns e não seria desviado facilmente de sua trajetória. Aos 2 anos de idade, levantou-se no meio da noite, conseguiu sair de casa sem acordar os pais e entrou numa casa da sua rua para saquear a gaveta de doces do vizinho. Aos 3 anos, depois de receber uma nota alta num teste padrão de escolaridade, Chris foi posto num programa acelerado para alunos bem dotados. Ele não ficou contente com isso, lembra Billy, porque significava que teria de fazer mais lições. Então passou uma semana tentando cair fora do programa. Aquele menino procurou convencer a professora, o diretor, quem quer que lhe desse atenção, de que os resultados do teste estavam errados, que ele não deveria estar ali. Soubemos disso na primeira reunião de pais e mestres.
Sua professora nos levou para um canto e contou-nos que Chris marcha em ritmo diferente. Ela apenas sacudiu a cabeça. Mesmo quando éramos pequenos, disse Kerine, que nasceu 3 anos depois de Chris. Ele era muito ensimesmado. Não era antissocial. Sempre teve amigos. Todo mundo gostava dele, mas podia se isolar e entreter-se durante horas. Não parecia precisar de brinquedos ou de amigos. Podia ficar sozinho sem sentir-se solitário. Quando Chris tinha 6 anos, Walter recebeu uma oferta de emprego da NASA que levou a família para a capital do país. Compraram uma casa de vários andares na Willett Drive, em Annandale, na região de Washington. Tinha persianas verdes, uma bay window, um belo quintal. 4 anos depois de chegar à Virgínia, Walter deixou a NASA e abriu uma firma de consultoria, User Systems Incorporated, que ele e Billy dirigiam em casa. O dinheiro estava curto, além das tensões financeiras de trocar um emprego estável pelas incertezas do negócio próprio. Walt tinha 2 famílias para sustentar. Para ter sucesso, disse Kerine, papai e mamãe trabalhavam muito. Quando Chris e eu acordávamos de manhã para ir à escola, estavam no escritório trabalhando. Quando chegávamos em casa à tarde, estavam no escritório trabalhando. Quando íamos para a cama à noite, estavam no escritório trabalhando. Eles tocavam muito bem o negócio e, por fim, começaram a ganhar muito dinheiro, mas trabalhavam o tempo todo. Era uma vida estressante. Ambos são muito tensos, emocionais, pouco inclinados a ceder terreno. De vez em quando, a tensão explodia em briga verbal. Em momentos de raiva, um ou outro ameaçava se divorciar. O rancor era mais fumaça que fogo, disse Kerine, mas acho que era uma das razões porque Chris e eu éramos tão próximos. Aprendemos a contar um com o outro quando papai e mamãe não estavam bem. Mas havia bons momentos também. Nos fins de semana e nas férias, a família pegava a estrada. Iam até Virginia Beach e o litoral da Carolina, ao Colorado para visitar os filhos do primeiro casamento de Walt, aos Grandes Lagos, às montanhas Blue Ridge. Acampávamos atrás do carro, a Chevy Suburban, explicou Walt. Mais tarde compramos um trailer Airstream, saímos com ele. Chris adorava aquelas viagens, quanto mais longas, melhor. Houve sempre um pouco de sede de viagens na família e logo ficou claro que Chris tinha herdado isso. No decorrer de suas andanças, a família visitou Iron Mountain, Michigan, uma pequena cidade mineira nas florestas da Península Superior, terra natal de Billy. Ela era uma das 6 crias de Lauren Johnson, supostamente motorista de caminhão, mas que nunca ficava empregado por muito tempo, diz ela. O pai de Billy não se enquadrava muito bem na sociedade, explicou Walt. Em muitos aspectos, ele e Chris eram bem parecidos. Lauren Johnson era orgulhoso, teimoso e sonhador. Um homem do mato, músico autodidata, autor de poesias. Em torno de Iron Mountain, sua relação com os animais da floresta era lendária. Estava sempre criando animais selvagens, diz Billy. Quando encontrava um bicho preso em armadilha, levava para casa, amputava a perna ferida, cuidava do animal e depois o soltava. Uma vez papai atropelou uma cerva, deixando sua filhote órfã. Ficou arrasado, mas pegou o animalzinho e o criou dentro de casa, atrás do fogão a lenha, como se fosse um de seus filhos. Para sustentar a família, Lauren tentou uma série de negócios, nenhum com muito êxito. Criou galinhas por um tempo, depois visons e chinchilas, abriu um estábulo e alugava cavalos para turistas. Boa parte da comida que punha na mesa vinha da caça, apesar do fato de sentir-se
incomodado matando animais. Papai chorava cada vez que matava um cervo, lembra Billy. Mas tínhamos que comer, então ele caçava. Trabalhava também de guia de caça, o que lhe era ainda mais doloroso. Homens da cidade vinham em seus enormes Cadillacs e papai levava-os a seu campo de caça por uma semana, para conseguirem um troféu. Ao saírem, ele dava a garantia de um cervo, mas a maioria deles atirava tão mal e bebia tanto que não conseguia acertar em nada. Então papai tinha de matar o animal. Meu Deus, como ele odiava aquilo. Não é de surpreender que Lauren tinha se encontrado com Chris, e Chris adorava o avô. O conhecimento do mato que o velho tinha, sua afinidade com a natureza, deixaram uma impressão profunda no menino. Quando Chris tinha 8 anos, Walt levou-o para a primeira excursão de mochila nas costas, uma caminhada de 3 dias no Parque Nacional Shenandoah, para escalar o Old Rag. Conseguiram chegar ao topo e Chris carregou sua mochila todo o tempo. Escalar montanhas tornou-se uma tradição para pai e filho. A partir de então, subiam o Old Rag quase todos os anos. Quando Chris ficou um pouco mais velho, Walt levou Billy e os filhos de ambos os casamentos para escalar o Pico Longs, no Colorado, ponto mais alto do Parque Nacional das Montanhas Rochosas, com 4.348 metros. Walt, Chris e o filho mais moço do primeiro casamento chegaram a 3.300 metros, ali num passo chamado de Buraco da Fechadura. Walt decidiu voltar. Estava cansado e sentindo os efeitos da altitude. A rota para cima parecia escorregadia, exposta, perigosa. Para mim chegar, mas Chris queria continuar até o topo. Eu disse que nem pensar. Ele tinha então apenas 12 anos e só lhe restava se queixar. Se tivesse 14 ou 15, teria simplesmente ido em frente sem mim. Walt fica quieto, olhando distraído ao longe. Chris não tinha medo desde pequeno. Retoma após uma longa pausa. Não achava que as probabilidades se aplicavam a ele. Estávamos sempre tentando puxá-lo de volta da beirada. Chris tinha sucesso em quase tudo que lhe agradava. Na escola, conseguia notas A, com pouco esforço. Somente uma vez recebeu nota mais baixa que B. Um I em física no colégio. Quando viu o boletim, Walt marcou o encontro com o professor para saber qual era o problema. Era um coronel reformado da Força Aérea, um sujeito mais velho, tradicional, bastante rígido. Ele explicara no começo do semestre que tinha cerca de 200 alunos e que por isso os relatórios de laboratório tinham de ser escritos num determinado formato para facilitar a correção. Chris achou que era uma regra estúpida, decidiu ignorá-la. Fez seus relatórios, mas não no formato correto. E o professor deu-lhe L. Depois de conversar com o sujeito, voltei para casa e disse a Chris receber a nota que merecia. Chris e Kerine herdaram a aptidão musical de Walt. Chris aprendeu violão, piano, trompa. Era estranho ver isso num menino da sua idade, diz Walt, mas ele adorava Tony Bennett. Cantava músicas como 10 Years the Night, acompanhado por mim ao piano. Ele era bom. Com efeito, num vídeo simplório que Chris fez na faculdade, pode-se ouvi-lo berrando Summers by the Sea, Sailboats in Capri. Com pose impressionante, cantando como um profissional da noite. Trompista, bem dotado, ainda adolescente, participou da Sinfônica da Universidade Americana, mas saiu, segundo Walt, depois de criticar as regras impostas por um maestro de banda colegial. Kerine lembra que havia mais do que isso. Ele deixou de tocar, em parte, porque não gostava que lhe dissesse o que fazer, mas também por minha causa. Eu queria ser como Chris
e comecei a tocar trompa também. E aconteceu que naquele instrumento eu era melhor do que ele. Eu estava no primeiro ano e ele no último, quando me colocaram de primeira trompista da banda da escola. De forma alguma ele iria sentar-se atrás da irmã pentelha. A rivalidade musical entre Chris e Kerini parece não ter afetado o relacionamento deles. Eram grandes amigos, desde muito pequenos. Passavam horas construindo fortes com almofadas e cobertores na sala de estar em Anandaio. Ele sempre foi muito legal comigo, conta Kerini, e muito protetor. Segurava minha mão quando andávamos na rua. Quando ele estava no ginásio e eu no primário. Seu horário de saída era antes do meu, mas ele dava um tempo na casa de seu amigo Brian Pascovitch para podermos voltar juntos para casa. Chris herdou as feições angelicais de Billy, notadamente os olhos, cujas profundezas negras traíam todas as suas emoções. Embora fosse baixo, nas fotografias da escola é o mais baixo da turma, está sempre na fileira da frente. Era forte para seu tamanho e com boa coordenação. Experimentou vários esportes, mas tinha pouca paciência para aprender os detalhes de cada um. Quando ia esquiar nas férias familiares no Colorado, raramente se preocupava em fazer curvas. Simplesmente se agachava numa pose de gorila, pés bem abertos para ganhar estabilidade, e apontava as pranchas direto para baixo do morro. Da mesma forma, acrescenta Walt, quando tentei ensiná-lo a jogar golfe, ele se recusou a aceitar que a forma é tudo. Ele tomava o maior impulso já visto sempre. Às vezes, jogava a bola a 100 metros, mas com mais frequência dava um golpe enviesado até o próximo espaço vazio do campo. Chris tinha muito talento natural, continuou Walt. Mas se você tentasse treiná-lo, polir sua habilidade, extrair aqueles 10% finais, erguia-se um muro. Ele resistia às instruções de qualquer tipo. Sou um jogador sério de raquetebol. Ensinei Chris a jogar quando ele tinha 11 anos. Aos 15 ou 16, ganhava de mim constantemente. Era muito, mas muito rápido e tinha muita potência. Mas quando sugeri que trabalhasse as falhas de seu jogo, recusou-se a escutar. Certa vez, num torneio, ele jogou contra um homem de 45 anos com muita experiência. Chris ganhou um monte de pontos no início, mas o sujeito estava testando metodicamente, procurando suas fraquezas. Assim que descobriu qual lance que causava mais dificuldade para Chris, jogou sempre em cima desse ponto. Fraco e pronto. Nuances de estratégia e qualquer coisa além dos rudimentos da técnica eram perda de tempo com Chris. A única maneira pela qual admitia enfrentar um desafio era metendo a cara logo, aplicando todo o impacto de sua extraordinária energia. E, em consequência, frustrava-se frequentemente. Foi só quando começou a correr, uma atividade que recompensa a vontade e a determinação mais do que a sutileza e a astúcia, que encontrou sua vocação atlética. Aos 10 anos entrou na primeira competição, uma corrida de 10 quilômetros. Terminou em 69, chegando à frente de mais de 1.000 adultos e foi fisgado. Na metade da adolescência, já era um dos melhores fundistas da região. Quando Chris estava com 12 anos, Walt e Billy compraram um cachorrinho para Kerini, um pastor Shetland chamado Buckley, que Chris passou a levar junto em suas corridas de treinamento. Buckley era supostamente meu, disse Kerini, mas ele e Chris tornaram-se inseparáveis. Buck era rápido e sempre chegava de volta em casa antes de Chris. Lembro como Chris ficou excitado na primeira vez em que chegou antes de Buckley. Saiu gritando pela casa: "Ganhei do Buck! Ganhei! Ganhei do Buck!" Na W.T. Woodson School, uma grande instituição pública em Fairfax, Virgínia, com reputação de altos padrões de ensino e equipes atléticas vencedoras, Chris era o capitão da equipe de cross-country. Ele adorava o posto
e inventava novos regimes extenuantes de treinamentos que seus colegas de equipe ainda lembram muito bem. O negócio dele era realmente se esfalfar, explica Gordy Kukul, um membro mais jovem da equipe. Chris inventou um exercício que chamava de Guerreiros da Estrada. Levava a gente para longas corridas mortais por lugares como campos e fazendas e pátio de obras, lugares onde a gente não deveria estar. Tentava intencionalmente fazer a gente se perder. Corrimos o mais rápido que podíamos, por estradas estranhas, no meio do mato, qualquer lugar. A ideia era fazer a gente perder a orientação, empurrar para um território desconhecido. Então passávamos a correr num ritmo um pouco mais lento, até encontrar uma estrada conhecida e correr de volta para casa em velocidade máxima. Num certo sentido, foi assim que Chris viveu a vida inteira. McCandless considerava correr um exercício espiritual intenso, beirando a religião. Chris usava o aspecto religioso para tentar nos motivar, relembra Eric Hathaway, outro amigo da equipe. Dizia-nos para pensar sobre a maldade do mundo, todo o ódio, imaginar-nos correndo contra as forças da escuridão, o muro maligno que estava tentando evitar que lhe dessemos o melhor de nós mesmos. Ele acreditava que fazer o melhor era uma coisa puramente mental, uma simples questão de aproveitar toda a energia disponível. Colegiais impressionáveis, ficávamos estatelados com aquele tipo de conversa. Mas correr não era uma questão exclusivamente espiritual, era também uma competição. Quando corria, McCandless corria para ganhar. Chris levava o ato de correr realmente a sério, diz Chris Max Gilmer, uma menina da equipe que talvez fosse a amiga mais próxima de McCandless na escola. Lembro-me de estar na linha de chegada observando Chris correr, sabendo o quanto ele queria se sair bem e como ficaria desapontado se não fosse tão rápido quanto esperava. Depois de uma corrida ruim, ou mesmo de um tempo ruim nos treinamentos, era muito duro com ele mesmo e não queria falar com ninguém. Se eu tentava consolá-lo, ficava aborrecido, me dava as costas. Ele internalizava o desapontamento, ia para algum lugar sozinho e se culpava. Não era só correr que Chris levava a sério demais, acrescenta Gilmer. Ele era assim, com tudo. Não se espera que você pense sobre coisas muito sérias no colégio, mas eu pensava, e ele também, e por isso a gente se dava bem. Na hora do recreio, ficávamos perto do seu armário, falávamos sobre a vida, a situação do mundo, coisas sérias. Sou negra e nunca entendi direito por que todo mundo dá tanta importância à raça. Por isso, conversava comigo sobre esse tipo de coisa. Ele compreendia. Estava sempre questionando a coisa da mesma maneira. Eu gostava muito dele. Era um cara realmente legal. McCandless preocupava-se com as injustiças. Em seu último ano em Woodson, ficou obcecado com a opressão racial na África do Sul. Falava seriamente com seus amigos sobre contrabandear armas para aquele país e participar da luta contra o apartheid. De vez em quando discutimos isso, lembra Hathaway. Chris não gostava de usar os canais certos, trabalhar dentro do sistema, esperar sua vez. Dizia, ora Eric, podemos levantar dinheiro suficiente para ir à África do Sul já. É só uma questão de decidir. Eu contra-argumentava dizendo que éramos apenas 2 garotos que não faríamos diferença alguma. Mas não dava para discutir com o Chris. Ele retrucava com alguma coisa como, então você não se importa com o que é certo e errado? Nos fins de semana, quando seus colegas de escola iam para festinhas e tentavam entrar nos bares de Georgetown, McCandless perambulava pelos bairros mais miseráveis de Washington, conversando com prostitutas e sem teto, pagando-lhes refeições, sugerindo-lhes seriamente maneiras de melhorar suas vidas. Chris não entendia como era possível deixar as pessoas passar fome, especialmente nesse país, diz Billy. Vociferava contra esse tipo de coisa durante horas. Em certa ocasião,
apanhou um sem-teto nas ruas do BC, levou-o para casa, na afluente Anandaio, e instalou secretamente o sujeito no trailer dos pais, estacionado ao lado da garagem. Walt e Billy nunca souberam que estavam hospedando um mendigo. Em outra ocasião, Chris foi de carro até a casa de Hathaway e anunciou que estavam indo ao centro da cidade. Legal, Hathaway lembra-se de ter pensado. Era sexta de noite, supus que íamos para Georgetown nos divertir. Em vez disso, Chris estacionou na rua 14, que naquela época era uma zona barra pesada da cidade. Disse então, sabe, Eric, você pode ler sobre esse negócio, mas não consegue entender enquanto não vivenciar isso. É o que vamos fazer essa noite. Passamos as horas seguintes circulando por lugares horrorosos, falando com cafetões, prostitutas e gente pobre. Eu estava apavorado. Lá pelo fim da noite, Chris perguntou quanto dinheiro eu tinha. Eu disse $5. Ele tinha 10. Ok, você paga a gasolina, disse ele. Vou pegar um pouco de comida. Então gastou os 10 paus num grande saco de hambúrguer e saímos distribuindo-os para caras fedidos dormindo no chão. Foi a noite de sexta-feira mais esquisita da minha vida. Mas Chris fazia muito aquele tipo de coisa. No início do seu último ano em Woodson, Chris informou aos pais que não tinha intenção de ir para a universidade. Quando Walt e Billy sugeriram que ele precisava de um diploma universitário para chegar a uma carreira satisfatória, Chris respondeu que carreiras eram invenções do século XX, degradantes, mais um peso do que uma vantagem, e que ele passaria muito bem sem uma delas. Muito obrigado. Isso nos deixou muito nervosos, admite Walt. Billy e eu viemos de famílias operárias. Um diploma superior é algo que levamos muito a sério. E trabalhamos duro para poder pôr nossos filhos em boas escolas. Então Billy sentou com ele e disse, Chris, se você quer realmente fazer algo pelo mundo, se quer realmente ajudar as pessoas menos afortunadas, primeiro adquira algum preparo. Vai para a universidade, forme-se em direito, então estará em condições de causar um verdadeiro impacto. As notas dele eram boas, diz Hathaway. Não tinha problemas, dava bastante, fazia o que tinha de ser feito. Seus pais não tinham motivo algum para se queixar, mas começaram a pegar no pé dele sobre a questão da universidade. Não sei o que disseram para ele, mas deve ter funcionado, porque acabou indo para Emory, embora achasse que não valia a pena, que era perda de tempo e de dinheiro. Surpreende um pouco que Chris tenha cedido à pressão de Walt e Billy neste assunto, quando se recusava a ouvi-los em tantas outras coisas. Mas sempre houve muitas contradições na relação entre ele e os pais. Quando visitava Chris Gilmer, falava frequentemente contra Walt e Billy, retratando-os como tiranos exacerbados. Contudo, para seus amigos homens, Hathaway, Kuklo e Andy Horowitz, outro astro do atletismo, queixava-se pouquíssimo. Minha impressão era de que seus pais eram pessoas muito legais, diz Hathaway. Não diferentes realmente dos meus ou dos de qualquer outro. Acontece que Chris não gostava que lhe dissesse o que fazer. Acho que seria infeliz com qualquer pai. Tinha dificuldade com a ideia toda de pais. A personalidade de McCandless era enigmática em sua complexidade. Era intensamente fechado, mas podia ser simpático e gregário ao extremo. Apesar da consciência social muito desenvolvida, não era um militante fechado e eternamente sombrio que rejeitasse diversão. Ao contrário, gostava de tomar um copo de vez em quando e era um canastrão incorrigível. O maior paradoxo talvez estivesse em seus sentimentos sobre o dinheiro. Walt e Billy conheceram a pobreza quando jovens e, depois de lutar para superá-la, não viam nada de errado em gozar dos frutos do seu trabalho. Nós demos muito, muito duro, enfatiza Billy.
Não tínhamos nada quando as crianças eram pequenas. Poupamos o que ganhamos e investimos para o futuro. Quando o futuro finalmente chegou, não alardearam sua modesta fortuna, mas compraram roupas boas, algumas joias para Billy, um Cadillac. Por fim, compraram a casa na Bahia e o barco à vela. Levaram os filhos à Europa para esquiar em Becker Range, num cruzeiro pelo Caribe, e Chris reconhece Billy. Ficava envergonhado com tudo aquilo. Seu filho, o adolescente tolstoiano, acreditava que a riqueza era vergonhosa, corruptora, essencialmente má. O que é irônico, pois Chris era um capitalista de berço, com uma aptidão excepcional para ganhar dinheiro. Chris sempre foi um empresário, diz Billy com uma risada. Sempre. Quando tinha 8 anos, plantava verduras no quintal de Anandaio e depois as vendia de porta em porta na vizinhança. Lá ia aquela gracinha de menino empurrando um carrinho cheio de vagens, tomates e pimentões, diz Querini. Quem podia resistir? E Chris sabia disso, tinha escrito na cara: sou lindo de morrer. Quer comprar vagens? Quando voltava para casa, o carrinho estava vazio e ele tinha um monte de dinheiro nas mãos. Quando estava com 12 anos, Chris imprimiu uma pilha de folhetos e abriu um negócio de cópias para as vizinhanças. Chris Fast Copies, oferecendo retirada e entrega gratuitas. Utilizando a copiadora do escritório dos pais, pagava-lhes uns poucos centavos por cópia. Cobrava dos clientes 2 centavos a menos que a copiadora do bairro, tirava um lucro respeitável. Em 1985, após seu terceiro ano em Woodson, foi contratado por um construtor local para angariar fregueses nos bairros, anunciando reforma de casas e remodelação de cozinhas. Teve um sucesso espantoso, revelou-se um vendedor sem igual. Em poucos meses, meia dúzia de estudantes estava trabalhando sob seu comando e ele tinha $7.000 em sua conta bancária. Parte desse dinheiro usou para comprar o Datsun amarelo de segunda mão. Chris tinha uma aptidão tão grande para vendas que na primavera de 1986, quando se aproximava sua formatura no colégio, o dono da empresa de construção telefonou para Walt e ofereceu-se para pagar os estudos universitários de Chris se Walt o convencesse a ficar em Anandaio e a continuar a trabalhar enquanto frequentasse a faculdade, em vez de deixar o emprego e ir para Emory. Quando mencionei a oferta para Chris, ele nem levou em consideração. Disse ao patrão que tinha outros planos, conta Walt. Assim que terminasse o colégio, declarou Chris, ia pegar seu carro e passar o verão viajando pelo país. Ninguém previu que aquela jornada seria a primeira de uma série de extensas aventuras transcontinentais. Ninguém de sua família poderia prever que uma descoberta casual nessa primeira viagem acabaria por fazê-lo voltar-se para dentro de si mesmo e para longe, arrastando Chris e aqueles que o amavam para um atoleiro de cólera, mal entendidos e dor.